Boa noite a todos, aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, aos nossos visitantes, servidores, a todos que nos assistem pela página oficial do Facebook da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. A palavra está com a secretária para verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Alana Feijó, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, dos vereadores Cássio Kotke, Irineu Macuco, Omar Pichetti, Walter Pchivitoski, nesta sessão ordinária. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declaro aberta a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª legislatura do Poder Legislativo Municipal. Novamente passo a palavra à secretária para realizar a leitura da ata. Senhor presidente, realizarei a leitura da ata da 25ª sessão ordinária, realizada em 29 de julho de 2025. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata em conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do Regimento Interno. Coloco em discussão a solicitação de dispensa da leitura da ata realizada pela vereadora Gi. Coloco em votação a solicitação da dispensa da leitura da ata. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Nesse momento, então, passarei à etapa de deliberação da ata para os vereadores solicitarem a retificação ou impugnação. Coloco a ata da 25ª sessão ordinária em discussão. Ninguém inscrito para fazer a discussão da leitura da ata da 25ª sessão ordinária. Então, está aprovada a ata da 25ª sessão ordinária em conformidade com o artigo 100 do nosso regimento interno. Só para registrar a presença também em plenário do vereador Wagner Wolff. Passo a palavra à secretária para informar as matérias da ordem do dia desta sessão. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos redação final do projeto de lei do Executivo 27 de 2025 em discussão e votação única, projeto de lei do Executivo 39 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 40 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 38 de 2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 41 de 2025 em primeira discussão e votação, requerimentos, indicações, moção de aplauso 21 de 2025 em discussão e votação única, e moção de aplausos 22 de 2025 em discussão e votação única. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram à Casa de Leis. Ofício 569 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, reportamos aos requerimentos e indicações encaminhadas a esse Poder Executivo por meio do ofício 104 de 2025. Informamos a vossa senhoria o que segue. Requerimento 88 de 2025, 89 de 2025, indicações 277 de 2025, indicações 278, 279, 280, 281 e 282 de 2025, todos na Secretaria para leitura. Na oportunidade, apresentemos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, Prefeita Municipal. Ofício do Gabinete 334 de 2025, Brasília, 10 de setembro de 2025. Assunto: Ordem Bancária e Recursos Financeiros, Orçamento Impositivo. Com os meus cordiais cumprimentos e conforme solicitado pelo nobre amigo senhor Omar Raimundo Pichetti Neto, vereador,
tenho a grata satisfação de encaminhar para o conhecimento de ordem bancária referente à indicação de recurso financeiro ao Orçamento Geral da União por meio de emenda 3705-006. Investimento. Transferências especiais no Estado do Paraná, no valor de R$ 396 mil, para implantação de pontas e estradas vicinais. Diante do exposto, agradeço a atenção dispensada a esse ofício, colocando no meu gabinete na capital federal à disposição para melhores esclarecimentos. Ao ensejo válido da oportunidade para renovar manifestos de elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente, Luciano Dussel, deputado federal. Projeto de Lei do Legislativo 36 de 2025. Institui no âmbito do município de São Mateus do Sul o Programa de Geração de Trabalho, Emprego e Renda das Mulheres e das outras providências. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito municipal de São Mateus do Sul o Programa de Geração de Trabalho, Emprego e Renda das Mulheres com o objetivo de promover a capacitação profissional, a inserção no mercado de trabalho e a melhoria da qualidade de vida das mulheres em situação de vulnerabilidade social ou que sofreram violência doméstica e familiar com registro de ocorrência policial. O programa de que se trata lei terá os seguintes objetivos específicos. Primeiro, realizar a capacitação e qualificações profissionais de forma continuada em parceria com o Sistema S. Segundo, selecionar as mulheres qualificadas pelo Sistema S em situação de vulnerabilidade social que atenda aos critérios do Cadastro Único do Governo Federal e que obtenham a avaliação de participação e desempenho de destaque para a inclusão no programa. Terceiro, disponibilizar espaço devidamente mobilizado com equipamentos adequados para o desenvolvimento do programa. Quarto, prestar serviços à comunidade, priorizando a inclusão do público-alvo do Cadastro Único. Quinto, promover a ascensão profissional das mulheres com áreas como ciências, tecnologia e desenvolvimento e inovação. Sexto, reduzir a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Sétimo, valorizar as habilidades e o papel das mulheres em diferentes fases da vida. Parágrafo único. O programa deve priorizar ainda as mulheres hipossuficientes vítimas de violência doméstica e familiar com registro de ocorrência policial. Artigo 3º. A seleção e inclusão das mulheres no programa serão realizados mediante avaliação do Sistema S, de qualificação profissional e através da secretaria, a ser definida pelo Executivo, conforme critérios previamente estabelecidos por esse serviço. Parágrafo 1º. O poder público responsabilizará-se pelo fornecimento do espaço físicos e dos equipamentos permanentes. Parágrafo 2º. As despesas com materiais de consumo para a prestação de serviços serão de responsabilidade da beneficiária do programa. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei no que couber, no prazo de 90 dias, contado na data de sua publicação. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução dessa lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos financeiros a partir de janeiro de 2026. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2025. Jussário do Cormo Skłodowski, José Ferreira Terres, Marta Regina Sento, Cássio Juliano Pereira Kottke, Irineu Lipinski Macuco e Walter Pchivitoski. Moção 23 de 2025. Moção de aplauso em reconhecimento à professora Sônia Aurora Sibin de Paula em virtude da sua honrosa aposentadoria e inestimável legado deixado à educação pública no Estado do Paraná. Obrigado, secretária. Também anunciar a presença do Observatório Social, em nome das professoras Letícia e da professora Bernadette. Sejam sempre bem-vindas. Início da ordem do dia. Novamente, a palavra está com a secretária para anunciar o projeto de lei a ser deliberado pelo plenário.
Redação final do projeto de lei do Executivo 27 de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Institui o Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social, PROMAIS, e das outras providências. A redação final, projeto de lei do Executivo 27 de 2025, ela está em sua discussão e votação única. Está para discussão. Está para votação. Concluída a votação, aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Novamente a palavra com a secretária. Projeto de lei do Executivo 39 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no exercício de 2025 na importância de R$300 mil. Projeto de lei do Executivo 39 de 2025, ele está em sua segunda discussão e votação. Está para discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Novamente a palavra com a secretária. Projeto de lei do Executivo 40 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no exercício de 2025, na importância de até R$70 mil. Projeto de lei do Executivo 40 de 2025, em sua segunda discussão e votação, está para discussão, está em votação. Concluída a votação, aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Novamente, passo a palavra à secretária. Projeto de lei do Executivo 38 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no exercício de 2025 na importância de até R$1.337.333,56. Projeto de lei do Executivo 38 de 2025 está em sua primeira discussão e votação. Está para discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Novamente a palavra com a secretária. Somente retificando o placar, votos favoráveis ao projeto de lei do Executivo 38 de 2025, favoráveis vereador Cássio, vereadora Agi, vereador Irineu, vereadora Jussara, vereador Omar e vereadora Marta, votos contrários, vereador Wagner e vereadora Alana. Novamente a palavra com a secretária. Projeto de lei do Executivo 41 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no exercício de 2025, na importância de até R$475 mil. Projeto de lei do Executivo 41 de 2025, em sua primeira discussão e votação. Está para discussão. Está em votação. Concluída a votação, aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos então aos requerimentos. Iniciaremos com o requerimento 116 de 2025. Requerimento 116 de 2025, de autoria Wagner Wolff e Alana Feijó. Solicita informações detalhadas sobre o transporte de paciente para o tratamento fora do domicílio, com o uso de frota própria e terceirizada. Requerimento 116 de 2025, ele está para discussão. Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Wagner. Vereador, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa, cumprimento aqui todos os meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras que se fazem presentes, a colega vereadora Marta, que está participando de maneira remota dessa sessão também,
aos servidores aqui da Câmara Municipal de Vereadores, a população que se faz presente, o Observatório Social, a imprensa, especialmente as pessoas que estão nos assistindo de casa também. Esse requerimento de informações é apenas mais uma etapa do trabalho que eu e a vereadora Alana a gente já tem desenvolvido desde o início do ano, no tocante à fiscalização dos serviços públicos que são executados pelo Poder Executivo Municipal. Esse requerimento ele tem a intenção de a gente obter informações do volume de recursos que a gente está direcionando para o transporte de pacientes que fazem tratamento fora do domicílio, o TFD. Então, a gente sabe que a gente tem uma estrutura própria de servidores que fazem esse transporte por meio de veículos próprios da Secretaria Municipal de Saúde, mas a gente também tem uma gama muito grande, que tem aumentado muito nos últimos anos, de serviços terceirizados nessa área, seja com micro-ônibus, seja com ônibus, e a gente tem recebido algumas reclamações que demandam uma atenção especial aqui da Câmara Municipal de Vereadores. Então, como é de praxe, eu e a vereadora Alana, antes da gente trazer os temas aqui para a tribuna, a gente prefere solicitar informações ao Poder Executivo, analisar esses dados com bastante cuidado. Então, a gente está apresentando esse requerimento para que o Poder Executivo tenha a possibilidade de informar para a gente, então, os veículos que estão sendo utilizados, os contratos terceirizados, quais veículos estão sendo utilizados, quantas pessoas estão sendo transportadas. Isso não apenas para fiscalizar a regularidade, mas também para a gente, eventualmente, se identificar alguma deficiência na execução desse serviço, que a gente possa apontar e ajudar o Poder Executivo a corrigir. Então, é por isso que eu peço o apoio dos colegas na aprovação desse requerimento. Obrigado. Obrigado, vereador. Está para a votação o requerimento 116/2025. Estamos aguardando a contabilização do voto da professora Marta, que está de maneira remota. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Novamente a palavra com a secretária. Requerimento 118 de 2025, de autoria Jussara Ferraz. Solicita ao presidente da mesa diretora a retirada do projeto de lei do Legislativo 35 de 2025 para readequação em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno. Obrigado, vereadora. Requerimento 118 de 2025 está em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos às indicações e iniciaremos com a indicação 314 de 2025. Indicação 314 de 2025, de autoria Neuma Cuco, Walter Pichvitoski, Jussara Ferraz, Gildo Celedo, Cássio Cota e professora Marta. Seja solicitada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha para que determine ao setor competente a executar serviços de melhoria como patrulhamento, alargamento e cascalhamento para reabilitação e manutenção da Serraria Velha, no Faxinal dos Ilhéus, nesse município. Indicação 315 de 2025 está em discussão, está em votação. Vereador Irineu, com a palavra. Mais vereadoras, professores presentes aí, sejam bem-vindos, funcionários da casa. A pedido dos moradores lá na Serraria Velha, Faxinal dos Ilhéus, e do motorista do ônibus, que faz a linha lá, tem uns pontos lá que precisa ser alargados, sabe? A vegetação cresceu bastante, e uns pontos lá precisa de patrulhamento, na parte mais baixa lá. Não é muita coisa, não. Então, peço a Secretaria de Obra que dá uma atenção especial para nós lá. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Está para a votação a indicação 314 de 2025. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores.
Com a palavra, secretária. Indicação 315 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a excelentíssima senhora prefeita municipal determine ao departamento competente a colocação de lixeiras fixas na rua João Toporowski, próximo ao colégio da Vila Bom Jesus, nesta cidade. Indicação 315, 2025, está para discussão. Novamente, o vereador Irineu com a palavra. Na verdade, lá tem o colégio, né? Tem bastante movimento lá. E tem o comércio. Então, o pessoal está necessitando de ter lixeira para descartar o lixo corretamente. Que de ter lixeira, daí o pessoal faz o descarte correto. Se não for assim, vai jogar na rua, né? Se não tem local. Então, peço para o Thiago, no meio ambiente, ela dar verificar para nós, mas colocar umas lixeiras lá para o pessoal. O pessoal agradece muito. Obrigado, vereador. Indicação 315 está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Indicação 316, 2025. Indicação 316 de 2025, de autoria Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a senhora prefeita municipal, Fernanda Garcia Sardanha, determine ao departamento competente a execução de limpeza e consertos em Boca de Lobo que se encontram quebradas na rua João Toporowski, na Vila Bom Jesus, nesta cidade. Indicação 316 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 317, 2025. Indicação 317 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que seja solicitada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha para que determine ao setor competente a executar serviços de retirada de entulhos, foto anexa, na rua Domingos Paulim, em frente ao número 984, na Vila Nepomuceno, nesta cidade. Indicação 317, 2025, está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Com a palavra, secretária. Indicação 318 de 2025, de autoria de Cássio Cota, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Walter Pivitoski, Irineu Macuco e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a manutenção e pintura do portal metálico localizado na frente da Igreja Matriz, que dá acesso à Rua do Mate. Indicação 318 está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, secretária. Indicação 319 de 2025, de autoria de Cássio Cota, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Walter Pivitoski, Irineu Macuco e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a troca das saboneteiras, papeleiras e lixeiras do banheiro público, localizado na Rua do Mate, por equipamentos em material anti-vandalismo e mais resistentes. Indicação 319, 2025 está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 320, 2025. Indicação 320 de 2025, de autoria de Cássio Cota, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Walter Pivitoski, Irineu Macuco e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a troca das lixeiras desgastadas na região da Rua do Mate, em São Mateus do Sul. Indicação 320, ela está em discussão, está para votação. Concluída a votação.
Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Na justificativa de voto, inscrito para fazer uso da palavra, vereador Cássio. Vereador. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, todos os funcionários dessa casa, aqueles que se fazem aqui presente, acompanhando a nossa sessão, os que nos assistem via Facebook. Então, trazendo hoje as indicações ali 317, 318, 319, 320, é só para complementar, né, o meu propósito ali que eu havia comentado numa das sessões anteriores, que é sobre o meu compromisso de estar trabalhando em cima de uma visão melhor para o nosso portal de entrada, que é a nossa Rua do Mate, as ruas que envolvem, né, o acesso da nossa cidade. E acredito que são indicações aí que não vão custar muito para o nosso município e vão fazer toda a diferença. Quando você chega numa cidade, que você vê uma cidade, né, bem arborizada, com bastante flores, um comprometimento com a visão do município, isso com certeza vai trazer, né, novos investidores para São Mateus do Sul, e são através desses pequenos itens, né, que nem num banheiro colocar uma papeleira, uma lixeira que seja mais resistente, né, até por questão do vandalismo. A gente sabe que, infelizmente, existem pessoas aí que saem com esse pensamento de destruir patrimônio próprio, né? Não sei, patrimônio público, perdão. Não sei o que isso, né, o que passa pela cabeça de uma pessoa dessa, mas, infelizmente, a gente tem esse tipo de pessoas aqui em São Mateus do Sul. Então, né, o meu pedido ao Executivo é que a gente, sempre que, né, for licitar ou comprar algum material que vai ficar nesse espaço onde vai receber uma demanda de público muito grande, né, vai estar ali nos eventos do nosso município, que seja, né, um material mais resistente e um produto adequado para aquele lugar. Então, seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, secretária. Indicação 321 de 2025. De autoria Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cota e Neuma Cuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a realização do estudo técnico para análise das necessidades de colocação de lombados nos bairros Jardim Santa Cruz, Vila Verde e Vila Palmeirim. Indicação 321/2025, ela está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 322/2025. Indicação 322 de 2025, de autoria de Wagner Wolff, Alana Feijó, Gildo Celeiro, professora Marta, Jussara Ferraz e Neuma Cuco. Sugere ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a criação de um espaço público adequado, com infraestrutura mínima, destinada ao acolhimento temporário de povos e famílias nômades em trânsito, conciliando a proteção social com a preservação de ordem urbana do patrimônio público. Indicação 322/2025, ela está em discussão. Vereador Wagner, inscrito para fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador. Obrigado mais uma vez, presidente. Essa indicação, originariamente eu havia escrito um projeto de lei, mas eu percebi que eu estava fazendo aquilo que eu sempre critiquei, né, antes de entrar na Câmara Municipal de Vereadores, que é essa tendência de nós brasileiros acharmos que basta fazer uma lei para a gente resolver os problemas, né? Por isso que o Brasil tem tantas leis. Então, a gente tem uma cultura de, quer mudar um comportamento, então a gente faz uma lei punindo, né? E isso não funciona, a gente tem que criar uma cultura antes de normatizar o tema e criar sanções para aqueles que não observam, né? Então, eu mudei e fiz uma indicação, né, junto com os colegas aqui, porque isso já foi tema de discussão na sessão passada, e não se refere especificamente, exclusivamente ao caso, por exemplo, que a gente está presenciando atualmente, dos povos indígenas que estão lá acampados na Praça da Rodoviária, né? Isso daí, a civilização indígena, nós temos também a civilização romani, que são as civilizações que são nômades, então elas não têm uma residência fixa, elas ficam transitando entre as cidades, né? Só que esse é um tema que ele gera conflito, então as pessoas têm cobrado a gente na rua,
porque realmente nós estamos falando da Praça Bruno Biech, a principal praça da cidade, que não tem uma infraestrutura mínima para as pessoas habitarem lá. Então, não tem condições mínimas de higiene, não tem condições mínimas de salubridade para esses povos. E também, enquanto eles estão fazendo uso privativo da praça, isso priva as demais pessoas de São Mateus do Sul também usarem lá da praça. E praça é um local de reunião das famílias, das crianças, né? Então, a gente tem que harmonizar esses conflitos. É por isso que eu estou fazendo uma indicação aqui. E claro que isso não vai se resolver da noite para o dia, mas é uma indicação para que o Poder Executivo e a Secretaria Municipal de Saúde façam essa reflexão da gente ter um ponto específico para essas famílias nômades em São Mateus, né? E isso é perfeitamente possível de fazer, você ter uma área destinada para eles lá. É que tem infraestrutura mínima, inclusive, para que eles tenham questão de higiene, questão de segurança deles, enquanto eles estão nesse período temporário aqui em São Mateus. Ah, quer fazer um acampamento definitivo, daí vai virar um assentamento, vai vir um monte de gente? Não. Né? Isso, na indicação, isso fica bastante claro, que o Poder Executivo tem uma prerrogativa que nós chamamos de polícia administrativa, né? E isso permite que o Poder Executivo ele crie regras de utilização do espaço público. Então, é perfeitamente possível se criar essa área de acolhimento temporário para essas famílias nômades ficarem lá enquanto elas estiverem em São Mateus. É possível se regulamentar quanto tempo vão poder ficar, se não ficar, depois tem o Poder Judiciário para agir. É possível também a gente criar medidas administrativas de sanções fiscais para as pessoas que, tendo esse ponto de acolhimento, não respeitem e fiquem nas praças públicas aqui de São Mateus do Sul. Então, eu acho que esse é um tema que demanda reflexão. Essa indicação tem a pretensão de fazer isso, levantar esse tema para que a gente possa discutir junto à Secretaria Municipal da Assistência Social, junto ao Poder Executivo. E se for uma solução viável, depois a gente transforma isso em lei, né? Se a gente conseguir fazer, a gente transforma em norma, inclusive com punição para as pessoas que não respeitarem. Fato é que a gente precisa encontrar uma solução para esses problemas. A gente precisa conciliar a questão de dignidade dessas civilizações, desses povos, né, que é a característica cultural deles serem nômades, mas a gente também precisa preservar os interesses da comunidade de São Mateus do Sul, das pessoas que hoje estão sendo privadas de utilizar a praça lá, porque ela virou uma habitação temporária dessas comunidades. Então, essa indicação eu tenho a intenção de fazer isso, trazer esse ponto para a reflexão, para que a gente converse com a assistência social, inclusive criar um espaço muito melhor, né? Porque imagina que se eles estiverem no espaço onde tenha atendido as condições de segurança, de higiene, para eles também vai ser muito melhor, né? Então, é por isso que eu estou apresentando essa indicação. Conversei com os colegas. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp aqui da Câmara, né? Todo mundo... Acho que tem muita gente que não conseguiu assinar porque estava viajando e não estava... Exatamente, né? Mas deixei aberto lá porque eu sei que é um tema de preocupação, porque não chegou só até mim, chegou a todo mundo essas reclamações, né? Então, por isso que eu peço o apoio dos colegas na aprovação da indicação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Ainda para a discussão da indicação, vereador Cássio, com a palavra. Ao vereador Wagner, é importante a tua indicação, até porque é um problema, né, recente aí na nossa região, tem bastante denúncias e também pedidos para nós vereadores para ver o que poderia, né, ser feito em cima dessa situação. A gente sabe que existe um Estatuto do Índio, né, que é no caso a lei número 6001/73, né, e a FUNAI também, que amparam, né, eles ali e trazem mais complexidade quando a gente está falando do povo indígena, né. E diversos empresários também me contataram explicando a situação, né, e é insalubre mesmo, né, o lugar que eles ficam, a forma que eles habitam no nosso município. Nós não estamos, né, acostumados a esse tipo de situação, então gera essa preocupação. Acredito que tua ideia ali é interessante, só teríamos que, sem dúvida, trabalhar em cima dessa questão aí do prazo, né, do tempo que eles, né, ficariam nesse espaço, para não acabar gerando um alojamento aí por mais tempo. Interessante tua colocação, tua indicação, e tem meu apoio, só não deu tempo de assinar, porque eu me perdi no grupo e não pude dar o positivo lá. Obrigado. Obrigado, vereador. Indicação 322 está para votação.
Concluída a votação. Aprovado por todos os vereadores em plenário, com a abstenção da vereadora Marta. Passamos, então, às moções de aplausos. A moção de aplauso 21/2025. Moção de aplausos 21 de 2025, de autoria de Jussara Ferraz, Gido Celeiro, professora Marta, Walter Pchivitoski, Cássio Kotrick, Omar Pichetti, Wagner Wolff, Alana Feijó e Lineu Macuco. O evento Pouxmac tem se consolidado como uma das mais importantes manifestações culturais e gastronômicas de São Mateus do Sul, celebrando a rica herança de imigração polonesa presente na formação de nossa comunidade. Moção de aplausos 21/2025, ela é em discussão e única votação, por maioria simples. Eu passo a palavra à secretária para colher os votos dos senhores vereadores. Lineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Alana Feijó. Favorável. Omar Pichetti. Favorável. Cássio Kotrick. Favorável. Jussara Ferraz. Favorável. Gido Celeiro, favorável. Walter Pchivitoski. Favorável. Professora Marta. Favorável. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Somente fazer um esclarecimento que a indicação 322/2025, né? A professora Marta votou, mas devido a uma questão técnica, né, não computou o voto dela aqui na tela, mas ela está dizendo aí que favorável à indicação 322/2025. Passamos, então, à moção de aplausos 22/2025. Na justificativa de voto, o vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de... todos nós somos subscritores dessa moção, mas eu sei que tem os idealizadores que trouxeram essa ideia. Eu gostaria de parabenizar quem trouxe essa ideia, porque, para mim, a Pouxmac talvez é a festa que tem o maior potencial de se tornar uma festa assim, que realmente identifica todo mundo de São Mateus do Sul, toda a comunidade, porque a nossa colonização polonesa é uma marca muito registrada, não apenas nos sobrenomes, mas questão das práticas culturais. Por exemplo, eu não tenho sobrenome polonês, né? Não carrego nenhum SKI no final. Graças a Deus, vou me casar com uma pessoa que tem um SKI para os meus filhos também poderem carregar essa herança no sobrenome. Mas o fato é que a cultura polonesa em si, ela se enraiza em todos nós, né? E é muito bonito, eu já falei dos exemplos que a gente tem que ter da Polônia, olhar para a Polônia hoje, atualmente, o cenário da Polônia, como um exemplo para o povo brasileiro. Um exemplo de ordem, um exemplo de religiosidade, um exemplo de cultura, né? Então, a gente tem que resgatar. Eu acho que essa festa, ela tem esse potencial de se enraizar profundamente e ter essa conexão com todos nós aqui da comunidade de São Mateus do Sul. Nosso próprio time de futebol da cidade, o Samas, hoje ele carrega as cores e com muito orgulho as cores da bandeira da Polônia, né? Então, eu só gostaria de deixar registrado aqui meu parabéns aos colegas que trouxeram essa ideia, porque é realmente muito boa. Eu espero que essa festa ela se incorpore, ela vá se encorpando e que ela seja cada ano maior, cada ano melhor, e que ela traga, depois da festa, muitas outras reflexões para nós, para a gente valorizar ainda mais a cultura polonesa aqui na nossa comunidade. Obrigado, vereador. Agora sim, moção de aplausos 22/2025. Moção de aplausos 22 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Kotrick, Omar Pichetti, Lineu Macuco, Walter Pchivitoski, Wagner Wolff e Alana Feijó. A Braspol de São Mateus do Sul desempenha um papel fundamental na preservação e divulgação da cultura polonesa, que constitui parte significativa na identidade histórica da nossa cidade. Durante o mês polonês, a entidade promove atividades culturais, religiosas e sociais, que fortalecem os laços comunitários, resgatam tradições e aproximam gerações. Moção de aplausos 22/2025, em discussão e votação única, por maioria simples. A palavra está com a secretária para colher os votos dos senhores vereadores. Professora Marta. Favorável. Lineu Macuco.
Favorável. Wagner Wolff, Favorável. Alana Feijó, Favorável. Omar Pichetti, Favorável. Cássio Kottke, Favorável. Jussara Ferraz, Favorável. Gido Celeiro, favorável. Walter Pchivitoski. Favorável. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Iniciaremos, então, ao grande expediente. O uso da tribuna livre. Está inscrito a vereadora Jussara para fazer uso da palavra. Vereadora, 15 minutos. Boa noite a todos, os vereadores, vereadoras, todos aqui presentes, e os que nos assistem pelas redes sociais. Que alegria poder estar aqui hoje, celebrando a nossa cidade, nosso lar. Quero começar essa fala parabenizando antecipadamente a nossa querida São Mateus do Sul pelo seu aniversário, que é neste domingo, dia 21 de setembro. Que honra é fazer parte dessa história, que cresceu e se tornou o que é hoje, graças ao trabalho e dedicação de cada um de nós. Nossa cidade é um exemplo de força, união e tradição. Esse ano teremos novamente o AgroSamas, que já está na sua 4ª edição. O evento é um verdadeiro encontro para celebrar o agronegócio, a cultura, a tradição que move nossa economia e o coração da nossa população. Serão 4 dias de música, gastronomia, cultura, negócios e experiências incríveis para todo o povo são-mateuense. E terá um encerramento justamente no dia 21 de setembro. Que o aniversário da nossa cidade seja uma inspiração para continuarmos construindo um futuro de prosperidade e desenvolvimento para todos. Parabéns, São Mateus do Sul, pelos seus 117 anos de história. E que venha o AgroSamas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Passamos, então, às explicações pessoais. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só para dar uma continuidade na discussão ali daquela indicação desse local temporário para abrigar essas famílias nômades. Sim, vereador Cássio, o vereador bem falou, né, que uma solução teria que ser temporária. E a gente sabe porque quando você concede infraestrutura, tem algumas pessoas, não essas civilizações que realmente são nômades, porque é da cultura deles ficar transitando, mas tem gente que viria ali para morar, né, para fazer como se fosse uma residência fixa, não temporária, né? É por isso que na indicação ali eu até coloquei que o Poder Executivo teria que pensar numa solução para que seja realmente temporário, né? E quando fala a questão de polícia administrativa, não é a polícia que você liga lá no 190 para ir buscar as pessoas ou para averiguar uma situação, né? Quando está ocorrendo alguma conduta criminosa, ou de dano ao patrimônio, ou de dano às pessoas. Mas a polícia administrativa tem justamente essa prerrogativa do próprio Poder Executivo de regulamentar o uso do espaço público e criar realmente restrições, né? Então, a gente cria lá vai permitir que fique 10 dias. Depois de 10 dias, tem medidas administrativas. Uma parte, vereador Wagner. Está concedido, vereadora Marta. Obrigada, vereador Wagner. Boa noite a todos. Eu estou em curso em Foz do Iguaçu sobre educação profissional, então por isso estou online. Essa indicação é muito relevante, né, vereador Wagner? Que até foi levantado na sessão que o vereador fez ali a indicação para melhorias ali na rodoviária, lá no Monumento dos Pracinhas. E quando a gente fala de um espaço, não é um espaço para o pessoal permanecer, mas é um espaço onde, digamos assim, os indígenas chegaram e eles vão no determinado local à procura do quê? Da chave para que eles possam usar um banheiro e usar um chuveiro. O local onde eles vão se abrigar
é o local que eles decidirem. Então, não é um espaço onde eles vão permanecer nesse espaço, mas sim que eles tenham um norte, digamos assim, que eles vão à procura do quê? Do local onde eles possam tomar um banho, eles possam utilizar o banheiro. Então, seria isso. Eles vão continuar tendo a barraquinha deles, digamos, o povo cigano. Ele vai ter a barraca dele, a cultura deles é essa. Então, seria essa a reivindicação, né, vereador Wagner? E até outra questão é que agora nós estamos fazendo as nossas indicações com relação às emendas. Então, creio que a gente poderia se reunir, os vereadores, e a gente destinar um valor. Antes de ontem, teve uma situação em que o esposo botou fogo lá na casa da esposa lá. Aí o que acontece? A gente vai em busca do quê? Assistência social. E poucas pessoas destinam verba para habitação. Então, acho que é algo assim que a gente pode se reunir, né? Eu pretendo destinar uma parte, porque assim, muitas pessoas estão nos procurando com relação a essas emendas. Mas, claro, existem leis, e a gente não pode estar destinando aqui e ali, não é bem assim, né? Nós temos regras para destinar esses valores. Então, de repente, nós destinaríamos para assistência social e juntos pensamos em um projeto bem bacana para esses nômades. Não sei se eu contribuí. É mais ou menos nessa linha, assim, vereadora Marta. A gente não pode interferir na cultura deles, né? Então, os povos nômades são nômades, eles transitam, eles vêm aqui, ficam um período aqui, eles vão embora, vão para outros lugares. A ideia é que chegou uma civilização nômade em São Mateus, chegou um povo nômade, de cultura nômade, que eles têm um lugar já pré-determinado para ir. Tá? E, claro, paralelamente a isso, a gente deveria criar restrições aos acampamentos em praças públicas, né? Senão não faz sentido a gente criar um espaço específico para esses acampamentos e depois de não criar restrições administrativas, porque a minha preocupação é que a comunidade de São Mateus continue a ter o direito de frequentar lá as praças ou os logradouros públicos, né? Então, é preservar essa ordem dentro do município, mas também não violar os direitos dessas comunidades nômades que vêm para cá. Então, a ideia é essa, que chegou, a assistência social fala, olha, a gente tem um espaço destinado, né? Não é uma casa, não é nada, é um espaço lá que vai ter, eles vão poder montar as tendas deles, os acampamentos deles, lá vai ter um banheiro específico, vai ter uma área específica para fazer a higiene, né? Vai ter um ponto de luz, vai ter assim, condições mínimas de dignidade para que eles consigam permanecer temporariamente, como bem lembrou aqui o vereador Cássio, né? Tem que ser temporário isso, né? Para que eles tenham, então, a preservação. Então, é preservar a ordem pública para o nosso interesse aqui da comunidade de São Mateus do Sul, para que a nossa comunidade não tenha frustrado o direito deles de acessar esses espaços públicos, mas também preservar o direito dessas comunidades nômades e conceder a eles um mínimo de dignidade enquanto eles estiverem na nossa cidade. Então, essa é a intenção da indicação e, claro, é uma indicação, o Poder Executivo ainda vai ter que avaliar, a gente sabe que existem obstáculos para a implantação desse tipo de serviço, mas eu creio firmemente que isso é uma hipótese de solução para esse problema, né, para o tempo futuro que se avizinha, né? Então, a gente consegue prevenir esses conflitos, trazendo essas discussões e convencendo o Poder Executivo a implantar essas políticas públicas. Mas eu agradeço mais uma vez a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passo a palavra ao vereador Irineu. Vamos fazer um resumo. Na quarta passada, do Samas Clube, né? Jogou aqui no Municipal. Um jogo bem difícil, né? Tinha, vai ser 520 ingressos, tinha mais, pessoal, a imprensa então, deu muito mais. Foi importantíssimo para o time virar. Eu acho que eu senti que o técnico, o Maurício, né, mexeu em duas posições lá, que eu vi. E o time mudou. Está perdendo 2-0, né? Jogou o segundo tempo totalmente diferente. Eu acho que o primeiro tempo, não, sei lá, eu acho que a entrada só tinha alto, me apresento, que a gente tem um pouco de conhecimento, né? Mas no segundo tempo o time entrou, jogou com amor, raça, empatou e virou o jogo. Então é importante, né, como o Wagner falou, que está as cores dos polacos lá, né? Então deu sorte também, né?
Então, vamos no sábado já tem outro jogo, né? 18h30 no Municipal, já o retorno, por Prudentópolis. Hoje o Samba está em primeiro, né? Acho que com 2 pontos. Então, um jogo importantíssimo no sábado. Sei que tem as festas aqui, mas 18h30, 8 horas, acabou e dá para ir no sábado ainda. Então, te agradeço e peço que vamos somar, né? Que é o nosso município, está lá, né? Nosso Samba, né? Isso é importantíssimo. Também, parabéns ao nosso município São Mateus do Sul, né? 117 anos. Com Deus, eu acho que vamos lembrar um pouquinho lá atrás, né? Nos nossos avós, nosso bisavô, que iniciaram o nosso município, né? Com muito sofrimento. Né, tem pouca história, sabe? Tempo do vapor peri, né? Que é difícil chegar aí, não tinha. Hoje tem o transporte, antigamente não tinha. O tempo o pessoal usava as carroças, né? Só carroça, não tinha transporte. Então hoje nós estamos, graças ao passado, que hoje nós estamos evoluindo e tem muito para evoluir ainda. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Também gostaria de usar aí os meus minutos nas explicações pessoais. Depois de várias tratativas e conversas, junto ao INSS, hoje a gente teve espero que tenha sido a última reunião, com diretores do INSS, através de um pedido que a gente solicitou, o deputado estadual Alisson Vanter, juntamente com o deputado federal Toninho Vanter, uma solicitação que a gente fez em parceria com a prefeita Sardanha, referente ao atendimento das perícias aqui em nossa cidade, né? As perícias no INSS. E a gente conseguiu, para que seja iniciado, a partir de terça-feira agora, as perícias de maneira remota. Serão, então, no início, as 2 dias na semana, seriam na terça e na quinta-feira, seriam 15 perícias diárias, né, podendo até mesmo expandir aí dentro da necessidade, né, da população aí da nossa cidade. Não é todas as perícias, mas vai atender a grande maioria dos problemas aí referente às perícias do INSS. A gente vai trazer aí mais informações na sequência, né, essa reunião que finalizada agora às 16 horas no dia de hoje. E vamos trazer, então, mais informações. Então, agradecer publicamente ao empenho do deputado estadual Alisson Vanter, do deputado federal Toninho Vanter, a prefeita Fernanda, que não desistimos, fomos várias vezes atrás aí desse vamos dizer, não vou dizer benefício para a população, né, não que não seja, mas desse trabalho que é de direito aí à população são-mateuense, já que nós temos um prédio do INSS aqui em nossa cidade e que, né, infelizmente, a gente não tinha sequer as perícias de forma remota. Passarei, então, ao anúncio da próxima sessão ordinária, que será a 30ª sessão ordinária, a ser realizada em 23 de setembro de 2025, às 18 horas, com projetos de lei do Executivo 41 em sua segunda discussão e votação, o projeto do Executivo 38 de 2025 em sua segunda discussão e votação, do Legislativo 36 de 2025 em sua primeira discussão e votação, requerimentos, moção e indicação. Lembrando que a 4ª AgroSamas, conforme já os vereadores comentaram aqui, é um evento agropecuário, cultural, gastronômico de São Mateus do Sul, que vai ocorrer nos dias 18, 19, 20 e 21 de setembro, em alusão aos 117 anos de emancipação política do nosso município. Lembrando que a Câmara de Vereadores terá um estande, né, convidamos a todos para prestigiarem, né, vão nos visitar, né, e que todos participem. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.